Então, bom dia a todas e a todos, os que estão presentes aqui e os que estão também em casa, onde quer que seja, nós não sabemos, na verdade, não é? Eu quero começar por dizer que tenho muito prazer em estar aqui e, naturalmente, agradecer à Comissão Organizadora o convite que me foi feito, um agradecimento que eu devo dizer que faço com a razão, mas, sobretudo, com o coração. Como a Paula falou, eu vou referir-me ao papel do professor na sala de aula e procurarei fazer isso em dois momentos. Num primeiro momento, referindo aquelas que eu considero serem as ideias fundamentais, centrais do Paulo sobre este papel, e depois pegando num episódio de sala de aula e aprofundando algumas dessas ideias a propósito desse episódio. Para começar, pego então num artigo que o Paulo escreveu com o Albano, o Eduardo e a Joana, em um artigo que foi produzido no âmbito do projeto Matemática para Todos, e pego neste artigo, nesta ideia, para começar, porque é uma ideia que me parece bastante ampla em relação ao principal papel do professor, que é, na perspectiva da equipa que escreveu, a condução da experiência matemática dos alunos ao longo da escolaridade. Claro que, por trás desta afirmação, está subjacente a questão de como caracterizar essa experiência matemática. Eu, obviamente, não vou focar nesse aspecto, porque, como sabem, a essência dessa experiência matemática é caracterizada pelas atividades que nós já ouvimos aqui falar dos meus colegas. Portanto, vou aprofundar um bocadinho mais a questão do papel do professor. Pegando então no documento A Matemática na Educação Básica, que também já foi referido aqui hoje, o qual escreveu com a Lourdes e Celina, aparece aqui um elemento que é a questão do ambiente de sala de aula e o papel preponderante que o professor tem na criação desse ambiente. Portanto, logo de início aparece esta ideia e depois de seguida cabe-lhe a responsabilidade de propor e organizar as tarefas a realizar e de coordenar o desenvolvimento da atividade dos alunos. Claro que uma coisa está, obviamente, associada à outra. Portanto, o tal ambiente que se cria tem, obviamente, muito a ver com as tarefas que se realizam e com o desenvolvimento da atividade dos alunos. Ainda neste documento, os autores recordam que a aprendizagem é um processo de construção de significados por parte dos alunos e que a comunicação e a negociação têm um papel preponderante, um papel central nessa construção de significados. E, mais uma vez, essa construção tem tudo a ver com as experiências que os alunos vivem, o modo como o professor conduz as aulas e as interações que se estabelecem entre si e entre o professor e os próprios alunos. Depois, pegando na tese de doutoramento do Paulo, há aqui uma ideia que me parece bastante importante, que é a ideia de que na sala de aula não se aprende apenas conhecimento matemático, também se desenvolvem concepções. E é justamente esta ideia que está aqui presente, que os alunos desenvolvem concepções sobre a matemática e que essas concepções estão, por um lado, muito ligadas às experiências que vivem, mas, por outro lado, muito ligadas às concepções que o próprio professor tem relativamente à matemática e à aprendizagem desta disciplina. Portanto, fazendo agora para já um breve resumo destas ideias, eu encontro três pontos-chave no papel do professor do ponto de vista do Paulo Abrantes. Por um lado, a importância das tarefas que são utilizadas na sala de aula. Por outro, a coordenação que o professor faz da atividade dos alunos e depois o ambiente da aula, que tem tudo a ver com as interações e a negociação de significados. Pego então agora num episódio para aprofundar um bocadinho estas ideias. Este episódio
é um episódio que está ligado a esta tarefa que vocês aqui encontram, projetada, que foi uma tarefa produzida no âmbito do Matemática para Todos, no grupo de Geometria, e para a qual o Paulo também contribuiu na sua concepção. É uma tarefa que na altura foi pensada para o 10º ano. Eu posso-vos deixar ler um bocadinho. Portanto, a tarefa que aqui encontram, que como veem aqui o texto está um bocadinho cortado porque ela é um bocadinho mais longa, é na verdade uma primeira versão de uma tarefa que foi depois publicada na pasta de materiais, e é uma primeira versão que nós alteramos depois justamente por causa deste episódio que eu vou relatar. A ideia aqui é uma ideia relativamente simples. Portanto, os alunos conheciam a definição de polígono regular e a nossa proposta era que eles apresentassem, propusessem uma definição de poliedro regular por analogia com aquela que conheciam, portanto, fazendo, no fundo, a analogia da passagem do plano para o espaço. Esta tarefa foi experimentada numa aula do 10º ano, da Ana Vieira, que está ali a ouvir, e onde estava também presente o Eduardo Veloso. E o episódio que eu quero relatar tem a ver com uma pergunta que um aluno em determinada altura formulou. Portanto, ele já estava a trabalhar há algum tempo sobre isto, os alunos também tinham sólidos para estudar, e em determinada altura há um aluno que pergunta ao Eduardo o seguinte: se as faces forem todas iguais e os vértices forem todos iguais, portanto aqui os vértices são os vértices do poliedro, não será obrigatório que as faces sejam polígonos regulares? Ou seja, no fundo, a questão é, será que eu posso deixar cair da definição a ideia de que os polígonos têm de ser regulares? Será que se num poliedro eu tiver faces todas congruentes, ângulos sólidos todos congruentes, isso não me vai obrigar, no fundo, a ter as faces todas polígonos regulares? Bom, na verdade, o Eduardo na altura não lhe soube responder, não lhe soube responder, mas veio, como imaginam, muito entusiasmado com o relato deste episódio e foi investigar o que é que se passava com esta proposta nesta questão. Eu não vos vou desvendar completamente, já agora ficam com o bichinho para poderem pensar, mas se forem investigar, talvez se cruzem com um poliedro que tem esta planificação chamada tetraedro disfenoide e poderão estudar, a ver o que é que acontece com este poliedro. Ora, porquê é que eu escolhi este episódio para trazer aqui hoje? Em primeiro lugar, porque, do meu ponto de vista, há aqui aquilo que eu considero um verdadeiro envolvimento em atividade matemática. Portanto, este aluno não está só a querer saber qual é que é a definição de poliedro regular que depois vai ter que usar. Ele está verdadeiramente a estudar a questão, a querer saber mais e, portanto, quando eu digo verdadeira atividade matemática, é porque provavelmente algum matemático, quando estudou esta questão, se calhar também se debruçou sobre isto. Portanto, podemos fazer uma analogia com essa atividade. Depois, porque este episódio envolve conhecimento matemático, mas também conhecimento sobre a matemática. Ou seja, aqui, para mim, o que é mais importante não é tanto qual é que é a definição de poliedro regular. Lá está, pegando naquela analogia que se costumava fazer nas investigações, o importante é a viagem e não o destino. Aqui, realmente, o importante era essa discussão da definição, não tanto qual é que é a definição de poliedro regular. E, quando eu digo que há um conhecimento sobre a matemática, é porque, de certa forma, este aluno já compreende
algumas coisas sobre o que é que são as definições em matemática, não é? Porque nós, em matemática, definimos um determinado objeto, definimos-lo dando o menor número de informações possíveis. Portanto, eu para definir um retângulo, basta-me dizer que é um quadrilátero com 4 ângulos retos, não preciso de estar a dizer, e não vou dizer que os lados são paralelos ou iguais vezes a 2, mesmo que isso de facto seja verdade. E, portanto, há aqui realmente já essa noção de que na matemática nós, nas definições, não damos informações supérfluas, por assim dizer. Bom, mas o aspecto que eu quero desenvolver mais tem a ver com o ambiente. Eu não estive presente nesta aula, mas para mim esta intervenção do aluno é muito significativa de um ambiente que tem que ser um ambiente de discussão favorável. As tarefas, de facto, são muito importantes, mas se não houver um ambiente propício à realização dessa discussão, desse trabalho, elas não fazem milagres. E muito provavelmente, se nós levarmos esta tarefa para uma sala de aula onde não haja esta cultura, é muito provável que, por exemplo, vários alunos digam ao professor: mas porquê que não nos dá logo a definição de poliedro regular e nós temos que andar aqui a fazer estas coisas? Portanto, e esta ideia, para mim, está muito presente, voltando às ideias do Paulo, na matemática, na educação básica, quando é dito que se a norma é valorizar o envolvimento em processos de pensamento, assim como o raciocínio e a argumentação lógica, pode criar-se uma cultura da aula de matemática muito diferente daquela que valoriza as respostas rápidas e certas. Por outro lado, este episódio, para mim, está muito ligado a uma outra questão, mais uma vez ligada ao papel do professor, que é a seguinte: quando nós levamos para a sala de aula tarefas abertas com um certo potencial matemático e onde ainda por cima valorizamos este questionamento dos alunos, arriscamos-nos a receber perguntas para as quais não temos resposta, não é? Foi o que aconteceu neste episódio. E essa ideia, essa hipótese, esse risco, é um risco que obviamente tem de estar suportado em um conhecimento matemático sólido, mas também, de certa forma, numa consciência de que o professor não sabe tudo, como os matemáticos não conhecem toda a matemática que existe, não é? Que isso é uma coisa natural de acontecer e que é positivo o professor ter de pensar, raciocinar com os alunos. E esta ideia está também presente de uma forma que eu acho muito interessante na tese de doutoramento do Paulo, onde ele cita este autor, o Lesch, dizendo que se os alunos nunca veem o professor a pensar, formam a impressão de que serem apanhados a pensar equivale a serem apanhados sem saber. Portanto, quando nós concebemos uma matemática pronta a servir, digamos assim, muito acabada, corremos depois este risco. Depois, uma outra questão tem a ver com como o professor enfrenta a questão matemática do aluno e que pode, do meu ponto de vista, e penso que também do ponto de vista do Paulo, afetar as concepções dos alunos sobre a própria matemática. Se eu não dou seguimento à questão do aluno, se a deixo morrer, se não a valorizo, estou a passar uma imagem de uma matemática que provavelmente não é aquela que nós queremos que os alunos construam. E, mais uma vez, na sua tese de doutoramento, o Paulo refere aqueles autores justamente para dizer isso de certa forma, que o professor influencia ainda as concepções dos alunos a respeito da matemática, através da maneira como ele próprio aborda as atividades matemáticas, em particular através da forma como encara e discute dificuldades que ele próprio encontra. Eu acho que é uma ideia que tem tudo a ver com este episódio. Depois, há uma outra questão que tem a ver com o papel do professor, mas agora muito virada para um aspecto didático, que é o aluno fez a pergunta e o professor tem que fazer alguma coisa com a pergunta, não é? O que é que ele vai fazer? Devolve a questão ao aluno? Remete-a para o resto da turma?
propõe que os alunos façam em casa, na aula, portanto, são tudo decisões que o professor tem que tomar no momento. Inclusivamente, neste episódio, sem saber o que é que aquilo dará, não é? Portanto, sem saber se essa investigação pode estar ao alcance dos alunos ou até de si próprio. E isto faz-me lembrar uma outra coisa que também vem na matemática e na educação básica, que é a ideia de que o professor é um facilitador da aprendizagem. No entanto, isso não significa que o processo de aprendizagem se torna fácil. Não é fácil nem para o professor, nem para os alunos. E isso é uma coisa que eu acho que vale a pena hoje voltar a falar, porque de facto há algumas vozes que tendem um bocadinho a deturpar este sentido que nós propomos uma matemática fácil e não é nada disso, muito pelo contrário. Finalmente, termino a abordagem a este episódio com esta ideia, que é uma ideia na qual eu acredito com toda a convicção, que é a confiança no seu papel, neste caso do professor, e o entusiasmo em relação àquilo que ensina afetam a forma como os alunos reagem afetivamente à matemática. Isto é uma ideia que o Paulo deixou na sua tese de doutoramento, com a qual que eu ligo a este episódio, porque foi um episódio, eu não sei se o aluno estava assim tão entusiasmado, mas foi um episódio que nos entusiasmou bastante, quer do ponto de vista didático, quer do ponto de vista matemático, porque a seguir também fomos investigar o que é que isto acontecia, o que é que acontecia com esta questão. Mas, portanto, do meu ponto de vista, eu associo a este episódio por isso, mas de facto é uma ideia com a qual eu quero terminar e deixo este slide com a imagem do Paulo, não só porque foi ele que escreveu esta frase, porque ele acreditava nisto, mas também porque para mim o Paulo foi o maior exemplo desta ideia.